Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. ACIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e hoje uma pessoa que eu tenho vontade e tinha vontade de entrevistar há muito tempo, uma pessoa que trouxe aí muitos momentos de esperança para brasileiros, mas que também promove muita coisa que o pessoal bate boca aí nas redes sociais. Deputada, jurista, advogada, política, consequentemente, professora da USP, Janaína Conceição Pascoal. Muito obrigado, deputada. Eu agradeço a honra do convite. Deputada, a senhora foi na eleição passada, depois eu vou perguntar para a senhora se vai tentar a reeleição, mas agora ainda não. Em 2018, a senhora foi a deputada mais votada da história do Brasil. Quer dizer, não é só deputado estadual, não, incluindo deputados federais, incluindo, enfim. O que foi o que a senhora explica com essa simpatia pública do povo brasileiro com a senhora? Eu acho que é um conjunto de fatores, né? Acho que o primeiro fator, não tem como negar, é o processo de impeachment, né? O povo brasileiro já estava asfixiado por uma série de razões, o autoritarismo petista, os desvios, tudo que ficou muito evidenciado durante aquele processo. Então, o processo de impeachment, acredito que tenha sido o que mais pesou. O fato de eu efetivamente defender, não só num momento eleitoral, como infelizmente acontece com muitos, mas ao longo da vida, mediante publicações, palestras, até sustentações no Supremo Tribunal Federal, o direito à vida, né? Eu dentro da universidade pública, sempre fiz resistência com consistência jurídica, né? A legalização do aborto, a legalização da venda de drogas. Então, eu acredito que ter assim, uma honestidade com essas pautas também fez muita diferença, que, assim, infelizmente, em 2018, muita gente defendeu essas pautas por interesse, né, para poder dizer que era conservador, para poder dizer que era de direita, e quem foi efetivamente pesquisar a minha vida, sobretudo ler o que eu já escrevi, sabe que o meu caso é diferente. A independência para falar o que penso, o que acredita, a formação jurídica, acredito que tenha feito diferença também, porque as pessoas, e muito embora o parlamentar possa vir de todas as áreas, né, de formação, de conhecimento, e os vários conhecimentos sejam relevantes para a vida parlamentar, eu entendo que a formação jurídica ela faz muita diferença. Assim, a Casa Legislativa, ela é eminentemente jurídica, as pessoas não têm noção de como faz diferença uma formação jurídica consistente no processo legislativo. Né? A senhora sabe que há 2 semanas eu entrevistei a senadora Simone Tebet, que é advogada, né? Uhum. E nós estávamos falando exatamente disso, né? Na qualidade de advogada, como as falas dela durante a CPI do Covid destoavam dos demais senadores, porque ela vinha com conteúdos jurídicos. Nós falávamos exatamente disso. Faz diferença. E, assim, muitas vezes, um colega que não tem essa formação, ele até apresenta um projeto que tem boa intenção, um projeto bonito, né, em termos de ideias, mas que não tem, assim, aquela vinculação à coerência da norma jurídica. Né? Às vezes eu pego projetos que são cartas de intenção belíssimas, né? Mas que, se entrarem em vigor, não criam regra nenhuma.
entendeu? Então, assim, essa formação faz diferença, eu acredito que a população tenha sopesado isso também. O bichinho da política, será que ele não mordeu a senhora lá em 2002, 2001, quando a senhora foi assessora do doutor professor Miguel Reale Júnior na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo? E aí Não. a senhora concluiu o doutorado, inclusive. Eu sou livre docente, né? Depois do doutoramento, eu fiz outro concurso, publiquei outra tese, depois concorri à titularidade com uma tese polêmica, publiquei a tese, não ganhei o concurso, que a tese tratava das relações entre direito e religião, que é um tema muito mal visto na universidade pública brasileira, que é uma universidade muito resistente às várias religiões. Mas não, eu, assim, questão de política partidária, eu sempre fui muito resistente. Mas uma vivência política, eu tenho desde os 10 anos de idade. Eu acompanhei as diretas já, eu era criança. Em 84, quando o movimento estava mais forte, né, eu tinha 10 anos. Então, eu acompanhei aquilo como mais do que qualquer outro membro da família, era algo natural meu, entendeu? Aí prestei vestibular com 17 anos no Largo São Francisco, porque queria estudar no Largo São Francisco para me preparar para trabalhar pelo meu país. Eu não imaginava assim não tinha um plano de concorrer a um cargo eletivo, mas eu queria ter o preparo para trabalhar pelo meu país. Então, essa política, né, com P maiúsculo, ela nasceu em mim. Eu nasci com ela. Mas essa visão político-partidária das universidades públicas, como a senhora disse, a fez questionar naquele processo de exames para a professora da USP, o então recrutador na época, né, que a senhora foi questionar por que a senhora não havia passado, alegando... Ali foi um capítulo muito pesado, entendeu? Eu entrei ali num conflito muito... Acho que fiz meu papel, levantando as críticas, mas é um assunto que eu não gostaria de discutir. Uma página virada. 2015, a senhora foi coautora do pedido de impeachment da presidente Dilma com o professor Miguel Reale Júnior, professor Hélio Bicudo. Não, o processo começou num pedido meu e do doutor Hélio, entendeu? Tá. Éramos nós dois. Depois que o professor Miguel entrou. Tá. Corrigido isso, algumas coisas ali ficaram salientadas na época, por exemplo, o BNDES, ei, meu Deus, enviava dinheiro para países como Angola, Cuba, o banco depois contestou, dizendo que não enviava, atos contra a probidade administrativa, né? Atos contra a lei orçamentária, atos contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais e crime contra a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos. Quer dizer, eram acusações seríssimas, eram acusações quase que generalizadas em cima de uma administração, mas aí a pergunta é, o que mudou? O que mudou de lá para cá? O que mudou? Eu acho que mudou. Assim, se eu quer dizer no país? No país. Mudou muita coisa. Aquele raio-x que a senhora fez, mudou. Não. A minha percepção sobre aquele momento histórico, sobre o governo do PT, não mudou em nada. Agora, com todas as críticas, né, que se possa fazer ao estilo do presidente Bolsonaro, aquele cenário mudou completamente. Né? Hoje você não tem um BNDES elegendo, né, empresários amigos, né? Você não tem um BNDES financiando obras no exterior, em ditaduras amigas. Então, assim, mudou completamente. Agora, a minha visão daquele momento é a mesma. Eu faria tudo de novo, com muito orgulho, aliás. Quando da Lava Jato e aquelas 10 medidas contra a corrupção, a senhora disse, político vai pensar mais antes de cometer crime.
E aí, agora, depois de tudo isso, com Olha, condenações... se o senhor pegar algumas palestras que eu dei naquele período, o senhor vai constatar que eu não tinha, assim, uma identidade, né, 100% com as ideias do doutor Dallagnol, do próprio doutor Moro. Tá? Não havia uma identidade 100%. Eu, por exemplo, não sou uma defensora do plea bargain, né, como eles são, de fazer acordo. Estou falando aqui, são institutos jurídicos, tá? Quando a gente usa a palavra acordo, às vezes a pessoa entende algo ilícito ou ilegal, mas... Conchavo, não é conchavo. Mas eu estou tratando de acordos, né? Instituto jurídico. O doutor Moro, ele tem uma visão muito americanizada do direito penal, e eu respeito, obviamente, o sistema jurídico penal americano, mas a nossa cultura é outra. Então, não se assim, aplica. Ponderadamente se aplica, mas nós não podemos abrir mão, né, do contraditório, do processo, entendeu? Então, assim, a minha identidade em termos acadêmicos com eles, ela não é de 100%, mas eu reconheci na época e reconheço hoje a importância do trabalho da Lava Jato, né? A correção daquele trabalho, ainda que haja divergências pontuais. Entendo firmemente que o Supremo errou ao anular as condenações do ex-presidente Lula, e não só do ex-presidente, porque quando anulou as condenações do ex-presidente, abriu caminho para outras figuras, né, alcançadas pela Lava Jato solicitarem também as nulidades. E algumas já estão conseguindo, e infelizmente, creio que outras conseguirão. Então, não vejo sustentação jurídica para as decisões do Supremo, né? Vejo mais uma explicação política de querer liberar um quadro para concorrer nas eleições de 2022, que, vamos dizer assim, no cenário nacional, seria o único, né, em condições de enfrentar o atual presidente, que é uma figura indigesta, vamos dizer assim, né, para o Supremo, ou para a maioria dos ministros, para a imprensa, para os professores universitários, os intelectuais. Então, eu vejo aquele movimento do Supremo anulando, né, em grande parte a Lava Jato, como um movimento político e não jurídico. Eu vou chamar um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Promoção Poupança Premiada Sicredi. A sua economia pode virar um dinheirão. Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso até ganhar mais de 1 milhão. É Sicredi. Quanto mais poupar, mais chances de ganhar.
Diálogo. Apoio Valorap, Acirp, Musicake e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo a gentileza, essa pessoa que caiu na simpatia, na empatia do público, principalmente do Estado de São Paulo, mas também do Brasil, a deputada estadual Janaína Pascoal, a quem a gente sempre agradece mais uma vez essa gentileza. Eu que agradeço. Deputada, mas aí a gente falou a senhora fala eu também concordo com a senhora, o presidente Bolsonaro é uma figura que fala, o presidente Bolsonaro é uma figura que enfrenta, o presidente Bolsonaro dá a cara, a tapa, né? Mas, aí eu vou falar a minha opinião, ele não apoiou definitivamente as 10 medidas no combate à corrupção. Eu não vi o presidente, do jeito que ele é fervoroso, aguerrido em tantas coisas, combate à corrupção, enfim, que é da cara, é do jeito do presidente, mas ali eu não vi o presidente apoiar as 10 medidas no combate à corrupção. Olha, foi como eu te disse no bloco anterior, as 10 medidas, né, nem eu apoiei integralmente. Havia propostas ali das quais eu divergia. Inclusive, eu lembro que eu cheguei a alertar na época. Eu falei, gente, se a Lava Jato toda conseguiu o que conseguiu, e foi um feito histórico, né, com fulcro na legislação vigente, por que a gente vai querer mexer na legislação? Porque eu sou muito conservadora em termos de mudança de leis. Né? Sou seguidora de São Tomás de Aquino. São Tomás, na Suma Teológica, ele diz o seguinte: se aquele grupo já está acostumado, habituado com uma dada lei, né, ainda que imperfeita, só vale a pena mudar essa lei se houver a certeza de que vai ser para melhor. Então, quando eles começaram com aquele movimento de 10 medidas e depois de pacote anticrime, eu alertei, eu falei, olha, gente, cuidado, porque quando abre a porta para a mudança da legislação, pode vir qualquer coisa, não é? A senhora sabe que uma vez eu entrevistei um ex-ministro do STJ, Sérgio Benetti, ele já está aposentado, e ele falou assim para mim, Edmo, eu vou te falar uma coisa, quando a gente fala em mudar as leis, a gente tem a consciência de que leis precisam ser atualizadas, precisam ser ajustadas, mas eu tenho medo, quando você fala, da coisa piorar e não de melhorar. Piora. Gente, olha, eu vou dizer para vocês, eu apresentei vários projetos aqui na Assembleia, né? E muita gente fica assim, apresentou, mas só aprovou 2. O que você fez? Grande parte do trabalho do bom parlamentar não é aprovar projetos, é segurar bombas. Então, o bom parlamentar é aquele que segura as mudanças legislativas ruins, né? Então, assim, eu alertei na época. Se a Lava Jato conseguiu fazer tudo o que fez com a lei vigente, por que essa sanha, né, essa gana de fazer mudança legislativa? Mas aí é uma visão minha, tá? Não quer dizer que eu esteja certa e que eles estejam errados. Mas muito embora o Supremo depois vai lá e capa tudo, né? Mas, enfim. Mas a senhora também foi super crítica quando veio aquela história da lei de abuso da autoridade, né? Quer dizer, a senhora pegou firme naquele tema, né? É porque ali houve uma ideia de calar, né? De, vamos dizer assim, barrar as pessoas que estavam na luta contra a corrupção. Por outro lado, eu aproveito esse espaço precioso que você está me concedendo para pedir um pouco de ponderação para os membros do Ministério Público, em especial. Porque, por exemplo, o que está acontecendo em São Paulo e no país, mas São Paulo eu acho que é o caso mais grave. Promotores de justiça, isoladamente, estão mandando ofícios para escolas, dando ordens, né, de que, por exemplo, crianças não vacinadas não poderão entrar. Em alguns lugares, eles estão dizendo que as crianças não poderão entrar. Em outros, estão dizendo que as crianças poderão entrar, mas que os pais devem ser denunciados ao Conselho Tutelar. Né? Até professor já ligou aqui desesperado, que promotor na cidade está dando ordem para denunciar pai e mãe, e o professor não acha que seja esse o seu papel. Então, assim, muito embora eu não defenda,
né, que um membro do Ministério Público, um magistrado, seja constrangido com a ameaça de abuso de autoridade, é necessário ter certo comedimento, né? É necessário ter certo comedimento, porque o que eu estou vendo, né, nessa discussão toda em torno da vacina, com todo respeito, beira sim o abuso de autoridade. O próprio CNMP baixou uma orientação aos membros do Ministério Público para tomarem cuidado nesses arroubos de darem ordens, né? Porque, assim, o promotor tem autonomia, sim, para promover uma ação, para propor algo ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário, depois de um processo, vai decidir e aí sim vai ordenar. Mas o que está acontecendo? O promotor está fazendo papel de autor, de juiz, de desembargador. Não pode, gente. É o caso do Supremo nas fake news lá. Mas é engraçado porque até então nós temos a vacina contra a gripe há tantos anos e ela nunca foi obrigatória, né? Tomou quem quis, né? Para mim, não há um senso, há um contrassenso aí nesse momento, né? E além de tomar quem quer, é uma vez por ano, né? É muito estranho uma vacinação de 3 doses no ano, entendeu? Ninguém acha estranho isso? Eu acho. Eu só não quero aqui já falar para o telespectador, eu estou colocando a minha opinião, eu não estou dizendo que eu apoio ou desapoio, mas eu sou uma pessoa extremamente que pretendo ponderar todo tipo de debate, tá? Com relação à vacina também. E nós precisamos entender que o que está acontecendo não é um autoritarismo apenas contra quem não quer se vacinar. Porque vários funcionários públicos no estado de São Paulo que tomaram as 2 doses da Coronavac estão impedidos de entrar nas suas repartições para trabalhar, estão tendo seus pontos cortados, os salários suspensos, porque não se submetem à 3ª dose da Pfizer. Então, é um contrassenso, porque o governador falou por meses que a Coronavac era eficaz, que era segura, e, de repente, ele está constrangendo os funcionários públicos a tomarem outra vacina, e já está anunciando uma 4ª dose, né? E tem situações mais graves, de pessoas que tiveram alergia à 1ª dose, não importa qual vacina, e está nas bulas, nas pesquisas, que não deve tomar a 2ª dose quem teve alergia, e eles estão obrigando. As pessoas não estão sendo ouvidas. Então, esse autoritarismo eu não posso admitir. Tá. Deputada, eu queria perguntar para a senhora fez uma frase, eu achei fantástica a frase, quando da história da anistia do Caixa 2, que foi votada, que a Câmara fazendo um movimento enorme, e a senhora chamou isso de quebra de decoro parlamentar. Eu adorei essa frase. Porque eu acho que o que acontece, né? Quando a pessoa faz usa o seu poder, o seu mandato para se beneficiar, é uma forma de quebra de decoro, entendeu? Então, ali, aquilo me incomodou demais, depois me incomodou demais o fato do STF ter dito que a competência para apurar eventual corrupção durante uma campanha é da Justiça Eleitoral, e nós sabemos que a Justiça Eleitoral não tem expertise penal, né, para esse tipo de crime, que sempre foi um crime apurado na Justiça Penal comum. O que o Congresso fez, né, agora, com relação à elevação do fundão, não tem nenhum respaldo jurídico. Eu vejo como uma quebra de decoro, porque é legislar em proveito próprio. E o voto do ministro André Mendonça, né, que foi o relator dessa discussão, é um voto, assim, primoroso em termos jurídicos. Ele não chegou a afirmar que seria quebra de decoro parlamentar, mas ele levantou argumentos da maior consistência, né, para demonstrar que houve lesão à lei orçamentária, que houve lesão à transparência, né, que houve lesão ao princípio da proporcionalidade, da livre concorrência entre partidos e entre parlamentares, porque com a elevação do fundo, acaba acontecendo uma migração, né, daquele partido que tem pouco fundo para um que tem muito fundo, movimento contrário do que eu fiz, né? Eu estava no partido mais rico do país, que era o PSL, que virou União Brasil, depois de juntar com o DEM,
eu saí desse novo partido e entrei no PRTB, que é o partido mais pobre, vamos dizer assim, ou um dos mais pobres, mas que eu achei um movimento coerente com o que eu defendo, entendeu? Com o que eu proponho, na verdade, não só com o que eu defendo, com o que eu proponho para o país, que é uma eleição com debate de ideias, né? E não com compra de mandato, ainda que num sentido assim figurativo. Ainda dando sequência a essa história de Caixa 2 ao voto do ministro André Mendonça, e a gente sabe que a mídia muitas vezes condena muita gente pré-julgando situações até que constrangem os juízes, né? E a senhora também pegou firme na história da transmissão por televisão ao vivo das reuniões do Supremo Tribunal Federal, né, deputada? Muito embora, né, haja, vamos dizer assim, o risco de um certo estrelismo, né, do ministro querer mostrar que é mais culto que o outro, querer citar mais autores do que o outro. Então, eu sei que há aí alguns riscos, mas a garantia da transparência ela é essencial. E sempre que eu defendo essa veiculação dos julgamentos pela televisão, pela imprensa, eu recordo, né, procuro chamar a atenção da população e lembrar do processo do mensalão. Porque esse processo todo de depuração que nós estamos ainda vivendo, eu tenho fé que a gente vai conseguir, ele começou com o processo do mensalão. Ele começou com o processo do mensalão. E eu não acredito, posso estar errada, que esse processo teria sido pautado, sido finalizado, tivesse chegado nas conclusões que chegou, se não fosse essa vigilância pública, né? A população assistindo, a população comentando. Eu era parada muitas vezes na rua por pessoas simples que trocaram a novela pelo processo. Ai, que coisa horrível nada. Os ministros têm que ser conhecidos, são autoridades também, né, que estão, vamos dizer assim, sujeitas a esse olhar da população. Obviamente, eu sempre defendo que as pessoas façam suas críticas, suas sugestões de maneira educada, de maneira respeitosa, mas a crítica é da democracia, né? Deputada, eu tenho uma pergunta e 1 minuto para a senhora. Tá ok. 2022, deputada estadual, deputada federal, vice-governadora ou vice-presidente? Olha, eu fui para o PRTB com a garantia da legenda para concorrer ao Senado, né? Então, Errei tudo. Eu sou pré-candidata ao Senado, consciente da dificuldade, pela falta de recursos, pela falta de TV, e por ser uma única cadeira e um único turno. Então, eu tenho consciência da dificuldade, mas essa é a minha pretensão, colocar meu nome à disposição do Estado de São Paulo, para trabalhar por São Paulo e pelo Brasil no Senado Federal. E quem sabe será a única mulher que concorrerá ao Senado pelo Estado de São Paulo, quem sabe? Deputada, muito obrigado. Acho que tem outras pré-candidatas também, pelo menos anunciaram, se vão ser realmente, não sei. Vamos aguardar. Muito obrigado pela sua atenção, gentileza, fineza, eu agradeço. Espero poder contar outras vezes com a senhora se tornar necessário e a senhora conte conosco aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, saúde. Fiquem com Deus. Pessoal, semana que vem nós estaremos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, Valorize o Perto, Valorize o Próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce.